Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos aqui dando início a mais um culto da família, mais um culto de adoração ao nosso Deus. E eu trago uma palavra da parte do Senhor para nós, para mim e para você, Igreja Frutificar Vila Barreiro, a respeito da família. Preparai o caminho, o nosso decreto do mês de março, último domingo do mês de março, que é preparai o caminho para a família. E eu trago uma palavra aqui que está no livro de Lucas, no capítulo 15. É uma parábola muito conhecida que fala do filho pródigo, a respeito daquele filho rebelde, aquele filho que quer sair por aí e viver uma vida dissoluta da presença do seu pai. E diz assim a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 15, o versículo 11 em diante, disse assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante dali. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o seu pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Meus irmãos, esse texto é um texto que eu gosto muito, da palavra de Deus, que ele fala da vida de um jovem que decide viver uma vida dissoluta. Nós sabemos que quando nós saímos da casa do Pai, quando nós saímos da presença do Pai, coisas ruins podem nos acontecer, porque nós não sabemos, nós não sabemos e não temos previsão do que pode nos acontecer, porque quem guia os nossos passos é Deus, quem cuida de nós é Deus. A palavra de Deus fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos que nela vigiam. Então nós sabemos que sem Deus é impossível caminhar. E este jovem tentou se aventurar numa cidade distante da sua aldeia. E ele foi e gastou tudo que tinha, dissolutamente, irresponsavelmente. Quantos de nós, eu e você, já passamos por essa situação de querer vivermos a vida de acordo com o que nós queremos, sem a direção de Deus, sem o amor de Deus, sem a liderança do nosso eterno e amado Pai Jesus Cristo? E aí quebramos a cara. E quando caímos em si, quando caímos em nós, lembramos que temos um Deus, lembramos que tem um Deus que pode todas as coisas. Meus queridos amados, neste tempo não é diferente. Muitas pessoas, por conta das últimas notícias dessa pandemia, têm falado
tem feito coisas absurdas, até mesmo tirado a própria vida, por conta de não ter um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional. E esse equilíbrio nós buscamos somente em Jesus Cristo, amados. Não adianta nós queremos largar tudo, pedir o que é de direito nosso e querer viver uma vida irresponsável. Temos que ter responsabilidades para com o nosso Pai, Jesus Cristo. Temos que ter responsabilidade para com o reino, porque nós moramos neste mundo, mas nós não somos do mundo. E nós queremos morar no céu. O nosso intuito, o intuito da nossa igreja, dos nossos pastores da Vila Barreiro, da nossa igreja Frutificar, Vila Barreiro, Sede e as demais igrejas, é levar um povo a morar no céu, a levar um povo a encontrar com o noivo e festejar com o noivo lá no céu, sair desse tormento desta terra. Mas, queridos, não podemos nos apegar com as notícias ruins. Se nós ligarmos a TV, são somente comentários ruins. Eu acredito que aquele jovem, quando ele saiu, a experiência que ele teve de sair da casa do pai, de ter uma certa liberdade, entre aspas, porque nós não sabemos o que é bom para nós. E quando nós achamos que estamos no domínio, que está tudo certo, no final dá tudo errado. Porque a palavra do Senhor fala que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte. E nós não sabemos realmente o que é bom para nós. Então nós temos que manter os nossos pés firmes na casa do Pai, manter os nossos pés firmes dentro da casa do Senhor, independente desse tempo nós não estarmos reunidos como igreja, na igreja, mas nós somos a igreja. E cada um de nós podemos prestar um culto racional, um culto abençoado ao nosso Deus todos os dias. Todos os dias nós podemos cantar ao Senhor, nós podemos adorar o nome do Senhor, nós podemos engrandecer ao nome do Senhor. Não basta somente estar na igreja, nós temos que ser a igreja no trabalho, temos que ser a igreja onde estivermos, porque pessoas neste tempo estão necessitadas da palavra de Deus. Sabe, amados, esses dias eu estava no serviço e eu cantei um trecho de um hino e uma médica, ela disse: filho, continua cantando, pois está muito bom. As pessoas estão carecendo do amor de Deus, as pessoas estão carecendo do amor de Cristo Jesus. E neste tempo de crise, pessoas têm desesperado, têm desequilibrado, mas nós não, nós somos firmados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E Ele iluminará os nossos pensamentos, iluminará os nossos passos. Então, amados, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não queira sair da casa do Pai por algum motivo. Não é porque nós não estamos cultuando ao nosso Deus no nosso templo, mas nós podemos cultuá-lo em nossas casas, no nosso serviço, aonde quer que estivamos, porque a igreja somos nós. E nesse tempo de quarentena, nesse tempo de reclusão, que podemos dizer assim, o que mais temos é tempo, queridos. Então, amados, é tempo de se achegar a Deus. A palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Não é tempo de querermos sair, é tempo de queremos nos estruturar na casa do Pai, nos enchermos dos seus ensinamentos, nos enchermos da sua palavra, orarmos a Deus, cantarmos hinos a Deus, entoarmos louvores a Ele, porque Ele é digno de louvor, digno de honra, digno de glória, digno de poder e majestade. Meus amados amigos, irmãos em Cristo, eu quero desejar a vocês um ótimo domingo abençoado na presença de Deus. E que essa palavra possa edificar a sua vida como ela edificou a minha. Mais uma vez, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme no propósito, no caminho, pois nós estamos preparando o caminho para os nossos familiares, para que possam ver a Deus, para que possam encontrar com Deus. E neste tempo não é tempo de enlouquecermos, pelo contrário, é tempo de nos equilibrarmos as nossas emoções no Senhor Jesus, de colocarmos na mão dele toda a nossa ansiedade, de colocarmos na mão dele todos os nossos problemas.
A palavra do Senhor fala assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Em nome de Jesus, não é tempo de nos desesperarmos, vamos buscar a Deus, em nome de Jesus. Fique com Deus e tenha um ótimo domingo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Um abraço da família Santos, Fábio, Helena, Daniele. Estamos com saudades da igreja, estamos com saudades dos nossos amados irmãos, mas estamos aqui fazendo a nossa parte, buscando ao Senhor, buscando a face de Deus, e queremos nos encontrar em breve no nosso templo, na Vila Barreira, para nos encontrarmos. Essa fase vai passar e nós passaremos por essa tribulação, como o povo de Deus passou por muitas tribulações. E cantaram, e nós vamos cantar e festejar na presença do nosso Rei Jesus. Um grande beijo da família Santos a todos e fiquem com Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, me faz repousar em lugar seguro, sacia-me em Suas águas tranquilas, restaura o meu ser. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, me faz repousar em lugar seguro, sacia-me em Suas águas tranquilas, restaura o meu ser. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu ande no vale da dor, eu não temerei, pois Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Sombra da morte, ainda que eu ande no vale da dor, eu não temerei, pois Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. De nada terei falta. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, ou ainda que eu ande por um vale de dor, por um vale de tristeza, ainda assim eu não temerei, porque Tu estás comigo.
Tu és a força da minha vida. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Da sombra da morte, ou ainda que eu ande no vale da dor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade de podermos estar celebrando na presença do Senhor, ainda de um jeito diferente, né? Online, ainda não seguindo, né, as recomendações das nossas autoridades, ainda não podemos estar presentes na casa de Deus, mas com certeza isso não nos impede de estarmos reunidos, ainda que cada um na sua casa, como corpo de Cristo, unidos no mesmo espírito, unidos no mesmo propósito, nesse momento tão especial, né, que é estar na presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, antes de nós compartilharmos a palavra, eu quero que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu amigo, meu mestre, meu pastor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta manhã e queremos pedir ao Teu Santo Espírito que venha sondar os nossos corações, preparando, Senhor, a terra do nosso coração para poder receber a semente da Tua boa palavra nesta manhã. E que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa fazer com que essa semente frutifique para a honra, louvor e glória do Seu nome. E, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito ministrando o Teu povo, atendendo, Senhor, a necessidade deles, não naquilo que eu quero falar, Senhor, mas naquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, que diminua eu para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu estava buscando de Deus, né? Nós estamos, hoje é o último domingo do mês da família, né? Preparai o caminho para a família bendita. E eu estava buscando de Deus, até cheguei a comentar alguns textos com meu marido. Eu acho que eu vou falar dessa pessoa. Aí depois, não, eu acho que é dessa. E não era nada disso. E eu, Espírito Santo, não senti que era isso que Deus queria falar. Era o que eu queria. Aí eu
Senhor, e o Senhor não tinha ainda me falado o que Ele queria falar. E agora, há pouco, quase aos 45 do segundo tempo, que meu marido estava aqui ansioso, né, para poder preparar o áudio, eu falei: Senhor, fala comigo. E aí o Espírito Santo soprou assim no meu ouvido. Eu falei: não acredito, Senhor, mas essa palavra? Achei que o Senhor queria falar uma coisa mais complexa, né? Parece tão simples. Mas olha, na simplicidade dessa palavra, como Deus ministrou meu coração. E claro que com certeza você já ouviu, talvez você até já saiba de cor esse texto que eu vou ler agora, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. E o Salmo 23, essa versão que eu vou ler agora é a Nova Versão Internacional. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? E o título dessa palavra, se você quiser anotar, né? Eu coloquei como o pastor do Salmo. Por quê? Tem muitas Bíblias aqui, não sei como está na sua, mas você vai encontrar dizendo, fazendo referência a esse salmo como o Salmo do Pastor, o Salmo do Pastoreio, né? E é muito fácil, até exatamente nessa Bíblia aqui que eu acabei de ler, tem uma frase que eu anotei assim: o Salmo do Pastor todos conhecem, mas conhecer o pastor do Salmo são poucos que têm esse privilégio. Ou melhor, esse privilégio é aberto para todos, mas são poucos aqueles que se detêm em buscar conhecer realmente esse pastor do Salmo. E diante dessa, né, da leitura desse Salmo tão conhecido, né, eu fiz alguns tópicos, na verdade são 6. E o primeiro deles é assim: o Senhor é o meu pastor. Claro, né? Justamente em referência ao versículo 1. Mas você sabe que a nossa Bíblia, quando ela é uma tradução, né? A Bíblia originalmente ela foi escrita em grego e em aramaico. Então, quando é feita a tradução para a língua portuguesa, algumas coisas acabam se perdendo, alguma essência acaba se perdendo nessa tradução. E na verdade, quando se fala o Senhor é meu pastor, de nada terei falta ou nada me faltará, a tradução ao pé da letra seria: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Então não é nada me faltará, é o Senhor não me faltará. É um negócio muito mais amplo, é muito mais complexo. O que Deus está dizendo aqui? O que o Senhor está nos falando? Que pode te faltar saúde, pode te faltar dinheiro, podem vir adversidades, mas quando Ele é o nosso pastor, Ele estará conosco em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem. A palavra de Deus fala, né? Se eu não me engano, no Salmo 37,
que aos seus anjos ele dá ordem para que nos guardem, né? Ele dá ordem a nosso respeito para que nos guardem. E tudo pode nos faltar. Nós estamos sujeitos nesse mundo a que qualquer coisa possa nos faltar. Mas o Senhor nos promete nesse salmo que Ele nunca vai nos faltar. E olha, uma das características, né, de Deus é que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. E por essa razão, por essa característica divina, porque só Deus tem essa característica, né? Ele está dizendo que Ele nunca estará fora do nosso alcance. Então, é impossível que nós fujamos da sua presença. Ele nunca nos faltará, seja o momento que for da nossa vida. Ele não nos faltará. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda coisa que eu aprendo é que Ele cuida da nossa provisão diária. Isso eu vejo ilustrado aqui no verso 2, que ele fala que em verdes pastagens nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas. O pastor é aquele que é responsável pela provisão e pelo suprimento do seu rebanho, né? Ele cuida, ele que leva, ele que conduz as suas ovelhas para o lugar onde ele sabe que vai ter pasto, né? Que tem a comida que ela pode desfrutar e que tem a água que ela pode beber. E o que isso tem a ver conosco? Jesus, quando nos ensinou a orar, ele falou, está lá em Mateus 6, quando ele vai nos ensinar a orar o Pai Nosso, ele fala que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. E é engraçado, né, que Jesus não fala que é o caviar, a lagosta, a feijoada, ou seja lá a comida gostosa aí, imagina aí, né, que você mais aprecie. Ele não está falando que é esse tipo de refeição que não vai nos faltar, mas ele está dizendo que o básico não vai nos faltar. É o pão, é o alimento básico. Ou seja, ele está dizendo assim, pode não ter no teu armário, mas na tua mesa não vai faltar. Porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. É aquele que nos provém, é aquele que nos sustém, é aquele que é o nosso pastor. E nós somos as suas ovelhas. E por esse motivo, Ele cuida do nosso sustento, da nossa provisão diária. Ele nos guarda, Ele nos alimenta. E uma das 32.500 promessas que estão na Bíblia para que nós desfrutemos é a seguinte: eu nunca vi, né, um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Essa é a nossa história, né? O Senhor se preocupa com a nossa provisão, o Senhor se preocupa com o nosso sustento. Pode não ter a feijoada, pode não ter no teu armário, mas na tua mesa e na mesa da tua geração jamais faltará, porque essa é a promessa do Senhor. E o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que prometeu. A terceira coisa que eu aprendo é que Ele cuida da minha alma. A minha outra Bíblia, que é na linguagem de hoje, o versículo 3, ele diz assim: o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. O que é isso? É o refrigério da alma, né? O Senhor refrigera a minha alma. O Senhor refrigera a minha emoção. O que é refrigerar, né?
Refrigerar vem de refrescar. Refrigerar vem de você ter, de repente, algo quente nas mãos, algo que está ali fervendo, né? E de repente você vem com uma coisa geladinha, uma bebida assim. Imagina você, de repente, ali no sol escaldante do deserto e aquele calor, e de repente aparece ali na sua frente aquela bebida assim, naquela garrafa que está até suando, de tão geladinha, de tão refrescante. É isso que Deus é para as nossas vidas. Ele é o refrigério. Ele acalma as nossas tormentas interiores e as tempestades da nossa vida, porque elas acontecem, né? Jesus é o nosso recurso emocional e espiritual. Ele guarda as nossas mentes, guarda os nossos corações nos momentos difíceis, aqueles momentos que a gente não consegue administrar. Ele vem para ser o nosso bálsamo, para ser aquele que cura, aquele que restaura, aquele que enxuga as nossas lágrimas e aquele que coloca um sorriso no nosso rosto. No lugar do pranto, ele é aquele que traz a alegria. A outra coisa que eu aprendo é que mesmo no vale da sombra da morte, ele está comigo. O que seria esse vale da sombra da morte? Vale da sombra da morte é diferente de morte. Porque morte, você tá lá, tá vivo, pum, morreu, acabou, você não tá nem vendo, você nem viu o que aconteceu, porque você morreu. Agora, vale da sombra da morte é algo que você sabe que vai acontecer, é algo terrível que pode acontecer, né? Talvez até não aconteça, porque você pode sair do vale sem morrer. Mas você tá ali naquela expectativa. Você tá ali aguardando que algo terrível possa acontecer. Mas, na verdade, a gente não sabe quando isso vai acontecer, ou onde ou como isso pode acontecer. E nas nossas vidas, em algumas vezes, né? A gente pode passar pelo vale da sombra da morte física, da morte emocional, da morte espiritual. Porque existem situações que a gente enfrenta que é só Jesus que nos mantém de pé. Às vezes a gente até chega a cair, mas é só o Senhor, com seu infinito amor, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, para nos pegar pela mão e nos colocar de pé novamente, né? Porque ele fala nesse salmo que mesmo nesse momento difícil, mesmo nesse momento terrível da nossa vida, porque às vezes a gente passa por momentos terríveis nas nossas vidas, mas ainda assim, ele é o nosso pastor e ele sempre estará conosco. Ele é aquele que nunca nos desamparará, até nos nossos momentos mais difíceis. Como diz a Su, até nos nossos dias cinza, até nos nossos dias terríveis, até sempre. Não tem outro adjetivo. Ele é nosso pastor. Ele se propôs a exercer essa função. E não é por conta das nossas dificuldades, não é por conta das nossas situações que para nós é difícil como ser humano, mas ainda assim, e nesse momento aqui de Vale da Sombra da Morte, às vezes a gente até pisa na bola, às vezes a gente até esquece que é ovelha do pastor e acaba se comportando como bode, como girafa, como corvo, como qualquer outro bicho da arca, menos como ovelha. Mas ainda que a gente se esqueça que somos ovelha, ele nunca se esquece que é o nosso pastor e está sempre disposto a cuidar, a nos restaurar e a curar nossas feridas. A outra coisa que eu aprendo nesse salmo é que o Senhor prepara um banquete diante dos meus inimigos.
né? Ou à vista dos meus inimigos, ou onde os meus inimigos possam me ver. E me recebe como convidado de honra nessa celebração. Nós temos 3 grandes inimigos, né? Satanás, o mundo e eu mesmo. Esses são os maiores inimigos da nossa vida. E o Senhor, como nosso pastor, Ele nos fornece as ferramentas necessárias e está conosco em todo o tempo, nos dando estratégia, lutando conosco, né? Para que possamos vencer essa batalha contra os nossos inimigos. Eu gosto da ilustração do MMA, né? Hoje em dia, no meu tempo era boxe, mas hoje é MMA. Então, antes da luta do MMA, tem aquela encarada, né? Eles vão lá, fazem a pesagem e para promover a luta, eles dão aquela encarada, fazem a pose para foto e daí eles marcam a luta e começam a divulgar e a trabalhar, preparando-se, né? Para poder fazer aquela exibição, aquela lutar aquela batalha. E pense aí nesses 2 lutadores, né? E o primeiro sai de lá e ele é atleta. Ele vai atrás, ele vai fazer tudo o que for necessário. Como bom atleta, ele conhece, ele sabe o que ele precisa, né? Então ele vai começar a dormir o tempo necessário, ele já começa a cortar as gostosuras, ele corta as guloseimas do seu cardápio, ele começa a treinar e começa como fala, a comer mesmo, né? A comer. Começa a comer um cardápio saudável, ingerir, essa é a palavra. Ingerir um cardápio, uma dieta mais saudável e ele está lá se preparando. Ele tira açúcar, ele tira doce e ele começa a comer comida integral e os treinos diários de 6 a 8 horas diárias de treinamento. E o segundo lutador que está se preparando para a luta, o que ele faz? Ele, agora no tempo da quarentena, né? Não precisa nem comprar, porque os pacotes, as operadoras de TV já abriram os canais. Então ele senta lá no sofá e ele, com todos os canais, né, à sua disposição, ele começa a comer gostosura e ele manda chamar lá os deliveries da vida e come pizza, hambúrguer, doce e tudo, refrigerante à vontade e tudo mais que for gostosura e que seja do seu agrado. E assim ele faz a sua preparação, sentado no sofá, comendo gostosura, para a mesma luta. Quando chega o dia da luta, quem você acha que vence a luta? Não precisa nem de muita... Não precisa nem pensar muito, né? Porque quem vai vencer é aquele que se preparou melhor. E todos os dias esses lutadores vão para o octógono, né? É a carne com o espírito. E o octógono se chama vida. Todos os dias quando você levanta, esses 2 estão lá no octógono, dando a encarada para se enfrentar. E vai vencer a guerra aquele que você preparou melhor, né? Mas o Senhor, Ele acredita tanto que a gente é capaz e Ele crê que nós vamos e que nós podemos vencer essa batalha que nós travamos diariamente, que Ele já fala, olha, que Ele prepara um banquete de celebração diante dos nossos inimigos. E nesse banquete, nós somos os convidados de honra. Por quê? Porque
Ele crê que nós podemos vencer essas batalhas diárias que nós enfrentamos. Ele é o nosso pastor. Ele está conosco em todo o tempo. E o último que eu aprendo é que a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão, né? Todos os dias da nossa vida. E o que isso significa? Ajuda do alto em todos os momentos. Socorro bem presente enquanto nós vivermos. E como atitude de gratidão, né? Diante de todos esses benefícios aqui que o salmista acaba de falar do pastor, ele fala: e a mim, Senhor, o que me cabe, né? Quanto a mim, eu habitarei por todos os dias da minha vida, ou por longos dias, ou enquanto eu viver, depende da sua versão, na casa do Senhor. Porque esse é o melhor lugar para nós estarmos. É a casa de Deus, né? Na casa de Deus nós encontramos refúgio, na casa de Deus nós encontramos abrigo. A casa de Deus é o nosso porto seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, sempre descansará. É o que a palavra nos promete e nos garante. Então, guarde essa palavra no seu coração e decida conhecer o pastor desse salmo. Não se contente em recitar o salmo do pastor. Talvez esse e o Salmo 91 sejam os textos mais conhecidos da Bíblia. Tem muita casa aí com a Bíblia aberta nesse salmo, como se ele, por si só ali, aberto, fosse resolver alguma coisa. Não adianta lermos o salmo do pastor. Nós precisamos decidir conhecer o pastor do salmo e principalmente precisamos decidir pertencer a esse pastor, nós e a nossa casa, em nome de Jesus, amém? Guarde com você essa palavra no seu coração e que ela venha produzir frutos de mudança na sua vida, na sua história e na vida da sua família, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Papai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. Obrigada, Senhor, por compartilhar conosco, Senhor, esse segredo do teu coração e nos ensina, Senhor, não a conhecer o salmo do pastor, que talvez até nós tenhamos ele decorado na nossa mente, Senhor, mas nós queremos conhecer o pastor do salmo. Queremos, Senhor, desfrutar, Senhor, de todos esses benefícios que o Senhor nos promete no Salmo 23. Senhor, Tu sendo o nosso pastor, sendo o Senhor o nosso pastor, nada nos faltará, o Senhor não nos faltará. Essa é a maior verdade, a maior revelação, Papai. O Senhor não nos faltará em momento algum. Ainda, Senhor, que bata a crise na nossa porta, ainda, Senhor, que as vozes da cidade, Senhor, venham querer nos alarmar e tirar a nossa paz. O Senhor é o nosso pastor e o Senhor não nos faltará em nenhum momento. E por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigada por ser o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia! Que palavra tremenda, abençoada, que verdadeiramente nós possamos caminhar com esse pastor, não apenas decorar esse salmo, mas andar cada dia com esse pastor que tem cuidado de nós, que tem nos livrado, que tem nos sustentado. Então que o Senhor te abençoe tremendamente, que essa semana seja uma semana de vitória, que você seja provido em todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Um grande abraço, querido, Deus abençoe sua vida e até a próxima reunião. Em nome de Jesus, fique na paz.